Desde que estreou no rádio em um programa de Ari Barroso em 1953, ela se tornou uma das grandes vozes e personagens da história do país. Em janeiro deste ano, a gigante Elza Soares se foi aos 91 anos de idade. Nesta terça-feira, 27 de dezembro, o assunto reprisa o episódio A Vida e Obra de Elza Soares, em que o jornalista e escritor Rui Castro explica a grandeza da artista e destaca os momentos mais importantes de quase 70 anos de carreira. Rui Castro fala também sobre a relação pessoal que tinha com Elza, a quem entrevistou dezenas de vezes. Meu nome é Elza da Conceição Soares. Elza Soares. Nasci no 23 e 7, 30. 30 dias do mês eu comi o pão que o diabo amassou com os pés. Sou negra, índia, sou samba, jazz, blues, funk, rock and roll, bossa, rapper, soul, choro, sou punk. Sou claro, sou escuro, sou sagrado, sou profano, bendita, maldita, sou tudo, sou nada. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Elza Soares. Nascida e criada na favela hoje conhecida como Vila Vintém, na Zona Oeste carioca, começou na música ainda jovem ao encontrar, de forma quase instintiva, um jeito único de cantar. Eu descobri que cantava carregando água. Eu pegava a lata com água, botava na cabeça e, ao levar a cabeça, fazia um gemido, né? Se fez rainha do samba, deixando sempre tudo na avenida. Cara, me encanta no samba uma boa letra, me encanta no samba uma bela melodia, me encanta no samba a percussão, samba, enfim, o samba é uma coisa que ele tem alma. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Mas não ficou apenas no gênero que a consagrou. Cruzou com a voz e o corpo fronteiras e oceanos. Fez bossa negra, explorou jazz, rock, música eletrônica. Não tinha escolha, né? Nós duas acabamos encontrando, eu e a música, né? Eu acho que hoje sem a música eu não sei viver. Entendeu? A música pode viver sem a Elza, lógico. Mas eu sem a música não viveria, não. Música como força motriz de uma vida de muitos ganhos, mas também de perdas imensas, em que foi mãe, perdeu filhos, foi viúva, esposa, vítima de violência doméstica, militante, perseguida, sobrevivente, fênix, deusa. Então vocês veem que não é de hoje que eu venho gritando Brasil, né? Já comecei brigando pelo Brasil, sempre foi a minha luta, brigando pelas mulheres, pela minha negritude e por esse Brasil amado, gente. Não tem lugar mais lindo, mais maravilhoso que o nosso Brasil. Elza morreu em casa aos 91 anos, no Rio de Janeiro, e no país que chamou de seu lugar de fala. Partiu no dia do padroeiro da cidade e na mesma data em que, quase 4 décadas antes, morreu também seu companheiro Mané Garrincha. O Brasil está de luto, o povo brasileiro está de luto. Perdemos a nossa maior sambista, a maior sambista de todos os tempos. É uma tarde de janeiro triste. Vá em paz, Elza Soares, com Deus Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo e todos os anjos te acompanham. Neste episódio especial, antecipado para homenagear uma de nossas maiores cantoras e contribuir para o entendimento de sua história e figura, eu converso com o jornalista Rui Castro. Grande estudioso da música popular brasileira, ele entrevistou Elza dezenas de vezes e, em alguma medida, também a biografou ao escrever Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. Sábado, 22 de janeiro.
Minha voz uso pra dizer o que se cala. Rui, a voz do milênio, para usar a expressão da BBC, cantou, na verdade, em mais de um milênio ao longo de 70 anos de uma carreira que foi uma das mais longevas da música brasileira. Você pode começar explicando para os nossos ouvintes mais jovens, que talvez só conheçam os trabalhos mais recentes da Elza, qual é o tamanho dela na história da música brasileira? Bom, ela começou numa época, por volta de 1959, 60. A indústria fonográfica brasileira estava no seu apogeu naquela hora, naquele momento, com técnicas de gravação espetaculares. Você ouve os discos, as gravações dos discos da Elza daquela época hoje, e você não acredita que foram gravados há 60 anos. Gosto de saltar cantando samba brasileiro, ritmo bem quente, sem sotaque estrangeiro. Havia uma quantidade enorme de compositores, de letristas, de arranjadores, de maestros, de músicos. Havia uma grande efervescência na música popular brasileira, uma grande quantidade de sambas novos que apareciam, não é por ano, não, é por semana, é impressionante. E a Elza foi uma das cantoras que se revelaram naquele momento, e pela sua qualidade, né, que era absurdamente, era ostensiva, né, ela foi logo contratada pela Odeon e começou a gravar os LPs, hoje chamados de vinis, né, e que eram discos de grande aceitação popular. Ela se tornou imediatamente, assim que gravou Se Acaso Você Chegasse, em 1959, ela se tornou já uma artista de grande popularidade, né? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou. Não havia na época ainda essa coisa de você ficar falando dela como sendo uma grande cantora, porque todas as cantoras eram grandes cantoras. Você tinha naquela época, você tinha Elisete Cardoso, sabe? Você tinha uma quantidade enorme de cantoras, né? De todos os estilos de samba, né? Mais conservadores ou mais modernos, e todas eram igualmente admiradas, né? Então, na verdade, o que valia era quem fazia mais sucesso do que a outra. Então, por exemplo, a Elisete, por exemplo, era uma cantora absolutamente admirada, mas admirada por uns poucos. Ela não era um sucesso comercial absoluto. A Elza começou direto sendo um estouro comercial. E você destacaria para a gente anotar aqui, além do Se Acaso Você Chegasse, o que dessa época? O diretor artístico da Odeon era o Aloysio de Oliveira, que seria também o homem que daria um grande impulso à bossa nova também naquela mesma época, da mesma gravadora. Mas o Aloysio ele tinha vindo dos Estados Unidos, ele tinha sido Banda Lua, e ele gostava de fazer versões em português de músicas americanas, né? Ele sempre fez, algumas até muito boas, muito engraçadas, né? E ele pegou um grande sucesso dos anos 40, do Glenn Miller, da orquestra de Glenn Miller, chamado In the Mood, e ele fez uma versão chamada Edmundo, que era a letra brasileira, não tinha nada a ver com a letra americana, que era uma letra até boba, mas ele criou um personagem chamado Edmundo, que era um grande trapalhão, um cara que passava pasta de dente no pão, ou seja, esse tipo de coisa. Edmundo nunca sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite, quando em casa chegou, foi talvez um dos maiores sucessos, né, do final dos anos 50, disparado, foi o Edmundo, do Aloysio, cantado pela Elza. Agora, ela sempre foi uma cantora muito apta a esse tipo de samba, né, que você canta, primeiro, o acompanhamento musical. Quando se fala em samba hoje, você imagina logo uma roda de samba, né? Meia dúzia de pessoas tocando violão e cavaquinho, cantando, tomando cerveja, ou então você pensa no samba enredo na escola de samba. Ninguém mais sabe que Garota de Ipanema é um samba, entendeu? Não, é bossa nova. Não, claro que é bossa nova, mas é um samba, né? Toda a bossa nova praticamente são sambas, né? O samba era uma coisa riquíssima, monumental. Tinha 30 maneiras de você cantar samba. E uma das maneiras de você cantar samba era com acompanhamento daquelas grandes orquestras naquela época, que eram herdeiras das big bands americanas. Eram aquelas orquestras com 4 trompetes, 4 trombones, 5 saxofones, piano, violão, contrabaixo, bateria e toda a grande percussão brasileira.
Então, quer dizer, você bota essa massa sonora para tocar atrás de você, você não pode ter vozinha tipo João Gilberto na Leão, entendeu? Você tem que ter uma voz para fora, né? Uma voz poderosa que aguenta sobrepor a esse volume, né, de instrumental. E a Elza tinha, né? Então, por exemplo, você pega ela cantando Palmas no Portão, por exemplo, que é só um dos sambas, milhares que ela gravou naquela época, nesse estilo, samba de frases longas, né, de que você tem que botar os pulmões para cantar. De madrugada bateram palmas no portão. Não era o dono do meu pobre coração. Esse foi foi também um grande sucesso dela. Eu particularmente sou fã de uma gravação dela com o baterista Wilson das Neves, né, o grande Wilson das Neves, que morreu agora há 2 anos ou 3. Ela fez uma gravação de voz e bateria com Wilson das Neves, que é das coisas mais espetaculares que eu conheço em música popular brasileira. Oh, mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Rui, a estreia da Elza no programa de rádio do Ari Barroso virou algo antológico que foi contado muitas vezes, inclusive por ela própria. Agora, menos lembrada é a história de como e por quem a Elza foi descoberta. Pode contar? Isso aí é uma história meio mal contada, né? Primeiro que a Elza contava essa história do programa do Ari Barroso como se ela fosse uma garotinha, né, que acabou de sair do morro e chegou lá toda humilde e tudo mais. Aí o Ari, que tinha aquela mania de provocar os calouros dele, né, para fazer com que eles cantassem melhor. Realmente, o Ari tinha essa coisa assim de meio de quase que de agredir a coisa, embora ele não fosse nada agressivo, ele fazia para que a pessoa cantasse bem. Depois ele ia lá, abraçava o cantor e tudo mais. Mas a Elza dava a impressão de que ela era uma menina indefesa. Não, a Elza já tinha 23 anos quando ela foi ao programa de calouros. Isso em 1953, ela é nascida em 1930, tinha 23 anos, né? A partir dali, pensa-se que ela saiu daquele programa para estourar. Não, absolutamente. Ela levou mais 6 anos para chegar no microfone importante, em 1959. O que ela fez entre 53 e 59 deve ter sido, sabe, tentar outros programas de auditório, né, cantar em circo, cantar em bailes de fim de semana, nos subúrbios da Zona Norte. Enfim, ela teve que remar durante aqueles anos todos, até ela ser descoberta pelo Moreira da Silva, cantando certamente em algum lugar humilde, né, da Zona Norte, que a levou para uma boate que havia no Leme, chamada Texas, onde cantava a Silvinha Telles, que já era grande estrela da Bossa Nova, e a Elza cantava, devia abrir o show para ela, ou cantar na segunda-feira, ou coisa parecida, ou no outro horário que não da Silvinha, que devia cantar no horário nobre, né, a partir de meia-noite, digamos assim. E a Silvinha viu a Elza cantando, se encantou imediatamente e levou ela para o Aloysio de Oliveira, né, para o diretor da gravadora dela, Silvinha, que era o Odeon. Ela, aliás, era mulher do Aloysio de Oliveira. Apresentou a Elza para ela, o Aloysio imediatamente se encantou, ela se tornou a cantora da Odeon, e aí foi o estouro dela que eu já falei. My name is now. Meu nome é agora, meu tempo é agora. Depois não sei, ontem já sei, já passou. Então sou agora. Meu agora tem que ser forte. Rui, a trajetória artística da Elza foi marcada por altos e baixos. Um desses baixos nos anos 80, ela passou por dificuldades na carreira ali. Muita gente encara isso como uma história individual, mas eu sei também que naquele momento o samba estava sendo escanteado por muitas gravadoras, você sempre lembra disso. Pode falar sobre esse momento para a Elza e para a música? Não foi uma grande época para a música popular brasileira, não, né? Porque o negócio era fazer com que a música brasileira... Veja bem, as gravadoras aqui no Brasil, as principais gravadoras, né, como a RCA Victor, a Odeon e a CBS, que eram as 3 grandes da época, elas são filiais das multinacionais. Elas não são gravadoras brasileiras, elas sempre funcionaram no Brasil como filiais das suas sedes americanas, inglesas ou holandesas, a Philips, inclusive, também. Então, o interesse da gravadora era produzir discos
que tivessem uma grande aceitação aqui no mercado interno, mas que pudessem também ser exportados, né? Então a maneira de... E não adianta, porque o samba é uma coisa brasileira, uma coisa brasileira demais para ser exportável. A bossa nova é exportável, altamente exportável, porque a bossa nova simplificou a batida do samba. Mas a batida do samba fora do Brasil, era considerada muito agressiva, muito barulhenta, então não dava. Então, por exemplo, samba. Na cabeça dele, samba agora só pode sair do carnaval. E tem que ser relativo à escola de samba, que é uma coisa muito comercial, que atrai muito turista. Samba, do jeito que se fazia antes, não tem interesse nenhum. Então, muitos artistas, como, sabe, todos os grandes sambistas, né, que a gente conhece daquela época, todos tiveram suas carreiras interrompidas, né? Não há a menor dúvida de você só ver a lista de pessoas que pararam de trabalhar ou foram fazer outra coisa, né? A Elza foi uma das que tiveram sua carreira interrompida e na época não ocorreu a ela aderir a esse tipo de coisa, né? Ela queria fazer a coisa dela não tinha mais aceitação, então ela ficava em casa esperando o telefone tocar, entendeu? No final dos anos 80, o Caetano, que sempre foi muito ligado nessas coisas, ele viu que ela estava, né, perdida no espaço, deu música para ela, cantou com ela. De volta, a nossa querida Elza Soares. E agora, Caetano Veloso. Alô, Caetano, tudo bem? Tudo bem? Maravilha. O que quer que pode animar? Ela fez um sucesso na época, mas não só ela, era difícil dar continuidade àquele sucesso, a não ser que o Caetano ficasse dando música para ela todo dia, como ela também era uma pessoa muito desorganizada, né, em todos os sentidos, entendeu? Então, de novo, a carreira dela voltou a um ponto baixo, tanto que em 1994, né, quando eu liguei para ela finalmente, para começar a conversar com ela para o meu livro Estrela Solitária, que era A Vida do Garrincha, e ela aceitou me receber imediatamente, porque ela não tinha compromisso nenhum, ninguém estava procurando ela estava sem contrato com gravadora, ela não era convidada para shows, não dava entrevista para rádio, na televisão, não ia na televisão. E sempre que algum repórter se aproximava dela, era para perguntar sobre o Garrincha. Coisa que, aliás, a irritava profundamente. Ela já tinha separado do Garrincha naquela época 7 anos, já estava 7 anos separado do Garrincha. Aliás, o Garrincha já tinha até morrido, inclusive. Aliás, foi esse um dos motivos que voltaram a procurá-la, por causa da morte do Garrincha. E ela não aguentava mais aquilo. Ela queria ser procurada para falar dela, da carreira dela, né? Tanto que eu próprio, quando procurei para propor a ela uma série de conversas de função do livro que eu estava fazendo, eu já sabendo que havia esse problema com ela, eu tive que convencê-la que era um livro sobre o Garrincha, mas era um livro também sobre ela, porque os 15 ou 17 principais anos da vida do Garrincha foram com ela ao lado dele, né? E aí só por isso ela aceitou me receber. Agora, eu ia ao apartamento dela, eu fui a mais de 20 vezes aos apartamentos em que ela morava, porque a cada vez que eu ia num apartamento diferente, ou era no Flamengo, ou era em São Conrado, ou era em Copacabana, depois de novo no Flamengo, depois de novo em São Conrado, e a cada apartamento que eu ia, eu encontrava menos móveis, menos objetos, menos coisa de cozinha, menos xícaras, menos pires, dando a entender que ela tinha saído um pouco às pressas do apartamento anterior. Ela não tinha nenhum disco dela, não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum recorte sobre a carreira dela. E era muito triste porque eu ficava lá horas e horas com ela, o telefone não tocava nenhuma vez, né? E durante 1 ano e meio que eu convivi com ela, tendo encontros com ela, quase que semanais, falando por telefone quase todo dia, ela fez exatamente 2 shows, né? Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Rui Castro.
Rui, nós estamos falando, pelo que você indicou ali, quase do meio dos anos 90, e dessa época das tuas conversas, dos teus encontros com ela, você teve uma experiência de vê-la num curto espaço de tempo, numa situação fora do palco e em outra situação no palco, que me parece ser uma história muito ilustrativa da presença que era a Elza num show. Você pode contar essa história para nós? Teve um dia que eu cheguei, e por acaso um dia que ela ia fazer um show à noite, e ela estava impraticável, né? Até para conversar comigo. Ela estava completamente entupida, ela, sabe, o nariz escorrendo, tosse, voz sem voz, afônica, com enxaqueca, né? Com sinusite. Ela estava, coitada, uma coisa horrorosa. E ela disse, eu tenho um show essa noite. Como é que você vai fazer? Eu tenho que fazer esse show. E falei, bom, tudo bem então. E aí eu fui à noite lá ver o show, fui com a Heloísa, e quando eu estou lá, ela entra no palco, impressionante a vitalidade dela, cantando e sambando, sabe? Ela cantava muito com o corpo, né? É impressionante como ela tinha uma mobilidade, né? Uma potência, né, de não só vocal, como também de usar o corpo. E eu falava para ela, eu não conheço essa mulher, tipo que essa mulher hoje à tarde, ela estava quase que à morte, como é que ela pode estar dessa maneira agora, né? E foi aquilo, a plateia quase veio abaixo. Aí quando acabou o show, fui ao camarim falar com ela, e cheguei lá, ela estava de pijama, de roupão felpudo, né, aquela coisa. Tinha voltado a ser a pessoa do apartamento. Com o lenço ensopado, né? Impressionante. Ela tinha voltado a ser a pessoa do apartamento. Foi quando eu me dei conta, né? O ser humano é uma coisa, o artista é outra, né? Reproduzindo as palavras de um artigo teu para a Folha de São Paulo, cantando como uma deusa, sambando como um demônio. Agora, Rui, nós falamos até aqui bastante da cantora, da artista Elza Soares. Você teve toda a oportunidade dessas conversas, desse contato e também estudou a história. Eu quero te ouvir agora um pouco sobre a trajetória dela, da pessoa que passou por toda sorte de adversidades, de violências e falar para nós dessa garra da Elza também na vida pessoal. Ela, como toda pessoa das condições sociais dela, enfrentou todas as dificuldades possíveis, né? Sendo mulher, sendo pobre, sendo negra, né? Realmente passou por tudo isso, como muitas outras, né? Mas ela era ela era uma mulher muito corajosa, né? Ela ia em frente, ela encarava tudo, né? Nada mais duro que você perder um filho, né? Perdi 3, entendeu? Então isso pra gente, é preciso ter muita garra, precisa ter muita força, entendeu? Para poder ficar de pé. Ela teve muitos altos na carreira, teve muitos baixos na carreira, como aquele que a gente falou, e uma coisa realmente que é espantosa nela é que ela praticamente recomeçou a carreira dela aos quase 80 anos, né? Porque isso que aconteceu com ela tudo de 10 ou 12 anos para cá, né? Esse apogeu dela, essa presença dela na mídia, né? Com novos parceiros e cantando em Nova York, sabe? O jornal The New York Times rasgou elogios. Disse que Elza era uma figura mítica no Brasil e que sempre manteve sua música fresca, mesmo com a cavalgada de tragédias que a perseguiam a vida toda. A carne mais barata do mercado. Isso foi coisa dos 80 anos, né? Antes ela não teve essa celebridade toda, né? E que bom para ela que terminou no alto. No dia 26 de maio, a URGS concedeu o título de doutora honoris causa à cantora Elza Soares. Para mim significa tudo, gente. Ainda mais eu como mulher preta, eu acho que para mim a raça negra é um prêmio, é um presente para levantar as mulheres quando elas dizem não tenho coragem, pelo amor de Deus, tem coragem sim e vai à luta sim, que você consegue sim, como eu consegui, como estou conseguindo ainda. Agora, realmente a grande experiência, eu acho, na vida dela, né, foi realmente os anos que ela conviveu com Garrincha, né? Antes de você começar a nos contar, eu queria citar aqui uma definição que eu li tua e que me pareceu perfeita. Você disse: Elza já era a super Elza Soares quando conheceu Garrincha. E Garrincha não sabia, mas já começara a deixar de ser Garrincha. Conta essa história para nós, em que momento eles estavam quando se conheceram
E o que é que fica dessa relação que quem viu de longe pode hoje imaginar como simplesmente idílica, mas foi, como tudo na vida da Elza, bem mais complexo, certo, Rui? Eles se conheceram em janeiro de 1962, né? E não na Copa do Mundo no Chile, no meio do ano, como as pessoas acreditam. Se conheceram bem no começo do ano, quando a Elza foi madrinha do Garrincha num concurso de popularidade de jogadores que um jornal aqui do Rio inventou, e que fazia com que a Elza desse shows em clubes da Zona Norte, em gafieiras e em praça pública, para atrair votos para o Garrincha, né, de quem ela era madrinha, né? Outros jogadores tinham outras madrinhas fazendo a mesma coisa. Mas aconteceu que, né, vai para lá, vai para cá, né, acabaram se começando uma história. O Garrincha era casado, a Elza estava namorando, por acaso, o baterista do conjunto dela, que era o Milton Banana, né, grande baterista, inclusive, da Bossa Nova, e ali começaram aquele caso durante todo o primeiro semestre de 62, que foi mantido ainda em sigilo durante aquele período. Aí teve a Copa do Mundo, o Garrincha foi para o Chile, a Elza deu um jeito de ir também, e lá no Chile se encontraram, né, tinham vários encontros secretos lá no Chile, o que não impedia o Garrincha de entrar em campo, né, no dia seguinte e acabar com o jogo. Mas quando voltaram para o Brasil, a história começou a vazar. E aí não teve mais jeito, né? Quer dizer, sabia-se que o Garrincha estava tendo um caso com a cantora Elza Soares, embora ele fosse casado, tivesse 7 filhas e mais uma filha a caminho, porque a mulher dele estava grávida. E aí foi um escândalo por causa do aspecto moral da época, né? Um homem casado, realmente separar da mulher por uma cantora de rádio, né? Uma cantora, era uma coisa chocante para aquela época, né? Não é só no Brasil, não. Em grande parte do mundo acho que haveria esse tipo de reação, né? Então houve uma campanha contra ela e contra eles, na verdade, né? De todo jeito. O melhor amigo dele, por exemplo, que era o jogador Nilton Santos, colega dele no Botafogo, foi o que ficou contra ela. E o Garrincha, ingenuamente, contou para Elza: olha, o Nilton acha que eu não devia casar com você porque você, sabe, só voltou a dizer que você é uma puta, entendeu? E o Garrincha contou isso ingenuamente para Elza, e a Elza disse: a partir de agora esse cara não entra mais na minha casa, né? E assim foi. E assim foi. E a Elza era aquela mulher que lavava os pés dele com aquela água perfumada e beijava os pés dele e tratava ele como um príncipe, né? E tudo poderia dar tudo muito certo, né? Grande cantora com um grande jogador, se não fosse uma série de problemas que começaram a acontecer. O Garrincha estava com o joelho já em pandarecos nessa época, não permitia ser operado, já estava jogando menos, jogando mal. A Elza o estimulava a pedir aumento do Botafogo, que ele já achava que ele era explorado, ele pedia, mas o Botafogo não dava e botava culpa nela. E principalmente ali, no ano de 1962, 63, começou realmente não a escalada do alcoolismo do Garrincha, que já vinha numa escalada grande já há alguns anos. O que aconteceu é que a partir daquele ano, 63, daquela época, 63, 64, 65, definitivamente, o Garrincha ali se tornou dependente químico. O Mané me deu muita melancolia. Era um médico e um monstro. Ao mesmo momento que eu sorria, eu chorava, né? E tive, assim, momentos dramáticos, drásticos, melancólicos também. Ou seja, ele deixou de ser um bebedor recreativo, digamos assim, que bebia para ficar de porra, para se divertir, etc., por farra, e teve que começar a beber para não passar mal, né? Aí ela começou a tirar o Garrincha do lugar dele. Ela levou o Garrincha para São Paulo, para jogar no Corinthians. Depois voltou para o Rio, porque lá em São Paulo também ele continuou bebendo, trouxe de volta para o Rio, depois foram para a Itália, entendeu? Tudo isso para ver se o Garrincha parava de beber. E ela dizia para mim, eu perguntava para ele: Mané, por que você faz isso, sabe? Eu não basto para você. Quando se pergunta para Elza, geralmente na televisão, né? Elza, o seu grande amor na vida foi o Garrincha? Ela responde: meu grande amor foi o Garrincha. Eu sonho muito com o Mané, o maior amor da minha vida foi ele. A ela, Garrincha dedicou o título da Copa de 1962 no Chile.
Durante a ditadura militar, Elza foi perseguida e os dois viveram na Itália exilados. O casal teve um filho que morreu aos 9 anos num acidente de carro. Então, essa é a vida de uma pessoa casada com um dependente químico. A Elza, ela já era a Elza, e o Garrincha estava deixando já de ser o Garrincha, e evidentemente, se alguém tomou prejuízo nessa relação, nesse casamento, foi a Elza. Eu nunca gostei de ser mulher de fulano, entendeu? Eu sou eu, entendeu? Tudo que tem que depender, depende de mim. Não era preciso ser mulher do Garrincha para ser a Elza Soares. Rui, para terminar, com toda a música que você ouviu, com toda a história que você viu, com as tuas experiências com ela, que ideia, que legado fica da Elza? O que definiu a Elza para você? Eu prefiro pensar na Elza como cantora, como uma cantora dos anos 60. Né? Tudo que ela fez depois, por mais fabuloso que tenha sido, realmente foi, eu prefiro ouvir aquela Elza com as grandes orquestras, sabe? Então, eu gostaria muito que as pessoas se interessassem em ouvir Elza Soares entre 1959 e 1970. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Eu conversava sobre isso com ela quando eu trabalhava com ela, e ela sabia que aquele tempo não ia voltar mais, e ela lamentava muito. Rui, muito obrigada por dividir tanto conhecimento e tantas histórias com a gente nesse episódio tão especial. Bom trabalho para você. Obrigado, querida. Alguns dos áudios deste episódio são dos programas Cultura Livre e Provocações da TV Cultura, do documentário My Name Is Now e da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto. Me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até